Boa noite para todos, prazer estar aqui com vocês. Eu sou Cristina Castro, estou aqui como coordenadora do Grupo Mulheres no Transplante, uma comissão da ABTO, que é um capítulo da TTS Internacional, da WIT, Women in Transplantation, da Sociedade Internacional de Transplantes, e nessa condição tenho o prazer aqui de trazer três colegas brilhantes para nós falarmos hoje sobre qualidade e segurança em transplante. Gostaria de estar aqui com o nosso querido Gustavo Ferreira, que convidei para moderar comigo, mas por questões de agenda ele não pôde estar. Esse tema nós escolhemos com muito carinho, porque acho que o Brasil faz um número grande de transplantes, ainda precisa fazer mais para a sua demanda, mas a gente não pode desvincular esse número das questões de qualidade e segurança, né? Felizmente, nos últimos anos, o Registro Brasileiro de Transplantes da BTO tem nos permitido analisar os resultados globais de transplante do país, e quando a gente olha esses resultados e compara com o mundo desenvolvido, a gente vê que nós estamos muito bem nas sobrevidas de enxerto, mas ainda temos um déficit de sobrevida de pacientes, de modo que nós temos aí muito que avançar em termos de melhorar resultados, conhecer resultados, quem sabe um dia a gente chegue num nível de transparência como é nos Estados Unidos, por exemplo, em que todos os centros publicam seus resultados para que todos os pacientes possam acompanhar que tipo de transplantes aquele centro faz e qual é o resultado que ele tem, e isso ter um comparativo, uma análise comparativa nacional, para que se analise efetivamente o que a gente pode melhorar, né? Eu hoje conto aqui com três grandes feras do transplante, todas conhecidas de vocês, professora Bartira Rosa, professora Érica Rangel e professora Daniela Salomão. E sem mais delongas, nós vamos começar com a palestra da professora Bartira de Aguiar Rosa, que é professora associada e líder do grupo de estudos em doação e transplante de órgãos e tecidos da Unifesp, professora da pós-graduação da Unifesp, pesquisadora do CNPq e tantas outras coisas mais, que eu não vou ter condição de falar aqui. E a professora Bartira vai nos fazer um apanhado sobre as avaliações de segurança no processo de doação e transplante de órgãos e tecidos. Professora Bartira, a palavra é sua. Obrigada, Cris, pelas elegantes palavras. Eu vou começar compartilhando a minha tela e agradecendo minhas colegas aqui. Vocês me avisam, por favor, se já estão enxergando a minha tela. Vocês enxergam? Ok. Então, eu vou falar sobre a avaliação de segurança no processo de doação e transplante de órgãos e tecidos. E, antes de mais nada, eu agradeço a todos pelo convite. Agradeço a professora Maria Cristina Castro, professora Érica Rangel e professora Daniela. Obrigada pela oportunidade de dividir hoje essa noite com vocês e poder discutir esse tema, que é um tema nos últimos anos que tem tomado as nossas mesas, tanto em congresso quanto em discussões profissionais, né? Bom, eu vou falar um pouquinho então sobre segurança, depois eu vou falar sobre biovigilância, as estratégias globais que existem acerca desse tema e como a gente está no Brasil, né? A biovigilância no Brasil e, por fim, a avaliação, então, de segurança, como a gente deve buscar essas avaliações, né? Então, primeiramente, né, segurança do paciente já vem há mais de 15 anos se fortalecendo como uma área que se destaca dentro das áreas da qualidade. Então, quando nós estudamos qualidade, um dos itens da qualidade é segurança, e segurança que era um item como eficiência, eficácia, que poderia ter ficado como uma ferramenta, um item de qualidade, acaba se destacando isso em todos os governos, em todo o mundo, né? A ponto de você ter hoje um plano político relacionado à segurança do paciente. Portanto, tudo que eu vou falar aqui, né, de segurança, de qualidade, são matérias transversais que não importa a profissão, eu já de cara estimulo todos que se envolvam com esse assunto, que estudem qualidade e segurança, porque ela perpassa transversalmente todos nós, todas as nossas áreas, profissões, disciplinas, né?
Ela também representa a segurança do paciente, quando a gente fala nesse assunto, que a gente tem que cuidar de ambientes que sejam inseguros, ou de um cuidado inseguro. E é um desafio para a saúde pública a segurança, uma vez que ela causa morte, incapacidade, e muitas vezes nós estamos falando de eventos que são evitáveis, né? Bem, esses eventos evitáveis, hoje nós temos 1 em cada 10 pacientes é vítima de um evento adverso, né, enquanto está passando por um atendimento hospitalar. Isso representa 134 milhões de eventos adversos decorrentes de um cuidado inseguro. Isso são dados da OMS. Isso representa em torno de 2,6 milhões, né, de mortes a cada ano, e, claro, representando também um custo social atribuído a esses óbitos. Então, nós estamos falando de uma área que é uma área de interesse global, é uma área de interesse de qualquer ministério, de qualquer governo, porque nós estamos falando não só de custos, mas de vidas humanas, né? Uma outra questão é a definição da adesão, né? Então, nós temos muitas definições de adesão, mas em 2013, com o Plano Nacional de Segurança do Paciente, lançado pelo Ministério da Saúde, nós temos a definição que é a redução a um mínimo aceitável de dano, né, desnecessário associado ao cuidado de saúde. Nós sabemos que todo cuidado, todos os procedimentos que a gente faz no ambiente hospitalar tem risco, mas ele precisa ser um risco aceitável, um mínimo aceitável de um dano que possa acontecer, né? Bem, e para isto não ocorrer, eu preciso falar de cultura, porque eu preciso instalar em todas as instituições e na nossa área de transplante uma cultura de segurança. Para instalar essa cultura de segurança, eu preciso desenhar processos e procedimentos, e a maioria deles globais, alguns podem até ser individuais, a depender da instituição, mas eles devem ser gerais. E por que gerais? Para que eu possa ter um grau de compartilhamento dessas informações, de benchmarking, né? Eu mexo com comportamentos, com tecnologias, com ambientes, né? E comportamento é uma situação difícil, mas eu preciso desenhar processo, preciso desenhar protocolo e preciso investir na cultura de um ambiente seguro. E para fazer isso, eu preciso de muita capacitação com a equipe. Esse cuidado seguro e respeitoso, ele é para a pessoa certa em todos os momentos, em todos os lugares de uma instituição, né? Os desafios, quais são? É que esses riscos mexem com cuidado, eles mexem com infraestrutura, com disponibilidade de recursos, então é uma situação que não é fácil você minimizar riscos, você precisa, para minimizar esses riscos, o ideal, e descrito em literatura, é que a gente mapeie esses riscos primeiro, né? E a área de doação e transplante, ao longo desses 20 anos, tem buscado mapear esses riscos, né? Onde estão os nossos riscos? Muitos deles a gente sabe até. Bem, quando a gente fala também em segurança, a gente fala de sistema de vigilância. Então, a gente tem os riscos, precisamos mapear. E, por fim, a gente tem que mensurar, quando esses eventos acontecem, com um sistema de vigilância eficaz. E, para isso, então, a gente tem os desempenhos, a gente tem que ter uma fonte de dados válida. Essa fonte é uma fonte que as pessoas registram o que ocorreu. Eu avalio tanto o desempenho dessa fonte e faço benchmarking quando as pessoas registram adequadamente. É por isso que a área de segurança do paciente no transplante já tem até uma taxonomia muito bem descrita, né? Aonde eu identifico essas prioridades também e problemas à medida que eu avalio esses eventos, esses riscos, e, claro, também promovo ações de melhoria em cima de cada problema identificado. Ainda nesses sistemas de vigilância, de informação e gestão de riscos, nós temos, vocês sabem, o controle de doenças transmissíveis, das doenças e agravos não transmissíveis, que muitas vezes é o nosso caso, vigilância de situação de saúde, de ambiente, de saúde do trabalhador e de vigilância sanitária. Em geral, todo transplante pega toda essa informação e gestão de riscos, né? E ainda nós temos, por fim, como é que esses sistemas de informação e gestão de riscos funcionam, né? Eles funcionam através de uma informação que chega desses eventos,
passam por uma tomada de decisão que vai definir se esses eventos eles têm uma relação causal e, por fim, um plano de ação para mitigar esses eventos e, assim, fazer gestão de riscos. Bom, quando a gente fala em qualidade, a gente também fala das 6 dimensões da experiência no cuidado. Isso pelo Institute of Medicine, ele deixa muito claro o que eu disse no começo, né, que segurança como as 6 dimensões de experiência de cuidado acaba se destacando. Mas nós vamos ter efetividade, o cuidado centrado no paciente, quer dizer, todo e qualquer fluxo de uma instituição, o cuidado é centrado no paciente, no tempo adequado de redução de espera, de atrasos, de cirurgias, de tratamentos, a eficiência e a consistência de tudo isso, quer dizer, a consistência é quando a qualidade não tem variação. E eu consigo isso à medida que eu tenho protocolos e processos bem desenhados, né? Bom, isso, o transplante pode melhorar, né? Quando as pessoas me perguntam, poxa, a gente já fez tanta coisa e agora? Agora é a fase em que nós podemos melhorar tantas coisas, né? E as ferramentas para a gente fazer isso são várias. Nós temos sistemas e processos, coleta de informações, organização dessas informações e a compreensão dos relacionamentos entre causa e efeito e o gerenciamento dessas informações que geram projetos depois para melhoria futura. Então, isso tudo nós precisamos ainda construir na área do transplante, né? E, de forma geral, eliminar essas barreiras. Que barreiras? Barreiras de toda forma, entre profissões, entre serviços, desde profissões como odontologia, enfermagem, nutrição, psicologia, medicina, e as barreiras de serviços também, né? Então, nós precisamos fazer isso a todo momento. E, para fazer isso, desenhar as boas práticas, não tem jeito. Nós precisamos desenhar protocolos, desses protocolos saber para onde ir com indicadores, implementação da ciência, que nós vivemos durante a pandemia, muitos problemas relacionados à ciência, então nós precisamos implementar a ciência que a gente encontra como evidência científica, considerar o sistema de saúde. Eu dou só um exemplo para vocês, quando a gente fala de adesão, que é uma causa de alguns desfechos na área do transplante, a gente depende do nosso SUS, que entrega a imunossupressão de graça para o paciente, que não tem custo, mas quando a gente olha uma Suíça ou uma Suécia, a gente faz trabalhos com eles, a gente percebe que é o mesmo resultado, a mesma adesão que a Suíça, que a Austrália tem, o Brasil tem, não faz sentido. Porque as pesquisas mostram que lá o indivíduo, se ele não tem adesão quando ele não tem condição de pagar o imunossupressor, e como é que ele vai ter a mesma adesão que o Brasil, que dispõe isso? Então, tem alguma coisa que a gente ainda não sabe nesse processo e que é falho para a gente, né? E a gente ainda não consegue mudar o comportamento desses pacientes para eles terem adesão. Então, portanto, nosso índice de adesão é o índice de uma meta-análise de adesão que gira em torno de 22% a 40% de não adesão no Brasil. Bom, e aí quando a gente olha o SUS, né, quando a gente também olha o nosso sistema, então vamos falar do nosso sistema, nós temos os princípios de universalidade, equidade, integralidade, e que com base nesses princípios, e atrelado ao que eu falei anteriormente sobre segurança, nós precisamos agir nesses princípios do SUS. Para fazer isso, nós podemos seguir uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, que é construir uma prática integrada, ou seja, estudar os determinantes econômicos, ambientais e sociais que impactam no transplante, na nossa assistência, e promover uma reunião, uma assistência integral para esse paciente. Quando a gente faz isso, a gente consegue dar desfecho clínico, seja ele de sobrevida, de mortalidade ou de qualidade de vida, né? Mas a gente precisa construir essa prática integrada no transplante com uma equipe interdisciplinar, né? Isso aqui é um exemplo que a gente faz usando o projeto terapêutico singular, que é uma recomendação da OMS, que é uma das ferramentas que a OMS dá para que você desenvolva uma prática integrada, que é o projeto terapêutico, onde você reúne a equipe interdisciplinar
discute sobre um paciente, esse paciente pode estar junto com essa equipe na discussão, isso é muito rico, nós já tivemos paciente que participou dessa discussão clínica, com médico, com enfermeiro, com odontólogo, farmacêutico, nutricionista, fisioterapeuta, todos juntos, e aí a gente propõe um único objetivo para esse paciente e a gente promove, então, as atividades. Uma outra coisa que eu sempre recomendo é que as academias, e aqui a gente tem várias representadas, né? Acho que no IT, mesmo na BTO, várias universidades, que podem, através da academia, apoiar os seus sistemas de transplante, produzindo pesquisa e melhorando os desfechos clínicos na área de transplante. Bem, então, esse início é para mostrar que a gente consegue fazer isso se a gente produzir uma prática, se a gente construir uma prática integrada, aonde a gente já sabe que esse processo de transplante é um processo dinâmico, com partes interdependentes, interrelacionadas, né? Todas essas características que vocês veem aí na tela, de vulnerabilidade, variedade de tarefas, teve uma aula no último congresso da BTO, em que eu falei justamente do número de pessoas envolvidas num processo de transplante e que, portanto, a gente sabe que a gente está lidando numa área de alta complexidade e, por isso, não cabe a gente não ser interdisciplinar e resolver questões operacionais, logísticas, burocráticas e legais acerca do tema. Bom, biovigilância, vocês, a maioria já sabe, né, é um conjunto de ações de monitoramento de controle que abrange todo o ciclo de células, tecidos e órgãos. Então, nada mais é do que a segurança do paciente na área da doação e transplante, leva esse nome, biovigilância. E a gente precisa obter e disponibilizar informações sobre riscos e eventos adversos para prevenir a sua recorrência, como eu falei. Então, é importante que a gente tenha uma gestão de risco para isso. A gente precisa de uma gestão de risco para que a gente construa, analise esses eventos que ocorreram e assim promova a melhoria constante. Olhe esses dashboards, olhe esses relatórios e ache pontos de melhoria no processo de doação e transplante. E tem processos de melhoria, desde a doação, da retirada, do processamento, né, no nosso caso, órgãos não tem, mas né, do armazenamento, distribuição, implantação, nós vamos ter o acondicionamento, nós vamos ter pontos de melhoria para fazer durante todo esse processo. E, claro, até o segmento do receptor e do doador vivo. Esse é um destaque que eu faço, doador vivo, onde a gente também tem melhorias para fazer. E aí, construindo aqui com a aluna Cibele Schwantz, né, durante a tese dela, essa espinha de peixe, na verdade, quando a gente olha tudo que a gente tem, esse última parte aqui do transplantado, que vocês já conhecem, né, alterações genéticas, infecção, neoplasia, enxerto nunca funcionante, são todos eventos adversos que podem ocorrer, mas que alguns vão ter relação com o transplante, outros não. E é isso que a gente vai sempre analisar, estudar, publicar, para ver se essas questões têm ou não relação. Então, aqui a gente construiu e vem construindo esse racional de onde é que estão as nossas possíveis relações causais e os nossos riscos nessa área, né? E aí a gente olha o processo mesmo, a gente olha o fluxo da doação e transplante e acha nesse fluxo esses processos, desenha protocolos, que a gente precisa de protocolo para cada uma dessas etapas, né? Porque aí a gente promove a melhoria. O que nós temos de estratégias globais? Nós temos de estratégias globais, tanto essa proposta da segurança do paciente, do plano de segurança do paciente para 2020, de 2021 a 2030, né, para que a gente elimine esses eventos evitáveis na área da saúde. Então, os objetivos são tornar a ideia de dano evitável zero, um estado de espírito. Quer dizer, eu posso ter o dano evitável zero? Posso numa instituição, mas se eu tiver esse estado de espírito, eu diminuo os meus eventos, né? Construir sistemas de organização de alta confiabilidade, isso é importante, para isso eu preciso ter protocolo desenhado. Outro dia alguém disse para mim, mas não adianta, né, porque as pessoas não vão seguir protocolo. Bom, as instituições acreditadas, as instituições que fornecem dados, que cumprem suas metas, tanto na pactuação estadual, municipal ou federal,
elas têm que ter essa confiabilidade, seus prontuários têm que ser auditáveis, né? E isso é que faz com que a área da saúde cresça. Garantir a segurança em todos os processos, envolver e capacitar pacientes para apoiar. A gente já tem feito isso, se vocês notarem, porque tem congresso que vocês vão perceber que a gente já chamou pacientes, por exemplo, né? Inspirar, cuidar, habilitar e proteger profissionais, a gente precisa fazer isso. Nós agora vamos voltar com o curso de especialização em doação e transplante, porque os hospitais estão cobrando, nós estamos sem, nós precisamos contribuir com a formação dos profissionais, né? Garantir um fluxo constante de informações, desenvolver parcerias multissetoriais e sinérgicas, né? Ainda nos princípios orientadores são esses, né? Envolver os pacientes, alcançar resultado por meio de um trabalho colaborativo, compartilhar dados para gerar aprendizagem. Às vezes você não tem também um N alto que você possa fazer uma pesquisa, fazer pesquisas multicêntricas, que a gente já faz, né? Traduzir as evidências disponíveis, a Érica está aqui, ela é do Einstein, traduz essas evidências, durante o Covid fez todo o relatório para o Einstein dessas evidências, então isso está aqui, olha, como princípio de segurança que a gente pode fazer para a área do transplante, utilizar conhecimento científico e a experiência do paciente e incutir a cultura de segurança, e aí esse assunto é para todos, não é da enfermagem ou da medicina, a cultura de segurança é desde o indivíduo que está na portaria de uma instituição, todos os que estão envolvidos com isso, né? O sistema europeu já começou isso desde 2004, já fez as diretivas para isso em 2006, já tem mensuração na Europa sobre isso. O centro de transplantes acabou saindo do modelo italiano. O modelo italiano é um modelo que, no final, quando a gente fala notifique seu evento, é muito bom, porque a Itália acabou notificando um evento adverso de uma contaminação por HIV, e, ao invés dela ser punida, ela virou uma referência na biovigilância. Então, se atentar para isso, que a gente pode virar referência. E, claro, lançou o projeto Notify, né, que é uma livraria, então, você tem uma biblioteca, né, Notify, onde essa biblioteca faz um compartilhamento das informações didáticas acerca dos eventos adversos na área de doação e transplante, né. Então, essa biblioteca, ela é muito importante. Uma outra estratégia que eu preciso mostrar para vocês é o plano de ação e doação e acesso equitativo no transplante na Agenda 2019-2030. Essa também possui linhas estratégicas, desde fortalecer a governança e a tutela das autoridades sanitárias nesse assunto, aumentar a disponibilidade de órgãos, tecidos e células, principalmente com foco no doador falecido, melhorar o acesso equitativo, que eu já falei, a gestão das informações e atividades de monitoramento. Então, vejam que na linha dos próximos anos na área de transplante está aqui a biovigilância, que é o item D, que é o assunto que nós estamos falando. E, por fim, como é que nós estamos no Brasil? Nós temos, então, o Brasil começou isso em 2003 com as primeiras reuniões, em 2011 montou seu planejamento de Sistema Nacional de Biovigilância, né, olhou os sistemas europeus que já estão implantados, o sistema americano também está implantado com outra carinha de segurança, mas esse grupo já olhou tudo isso, implantou já uma RDC, a primeira RDC nossa, 2020, que cuida do assunto de biovigilância, explicando o que é evento adverso grave, falando que você tem 24 horas para notificar quando dos graves e óbitos, ou até o 15º dia útil, quando for eventos adversos e moderados. E, enfim, essa legislação eu recomendo que todos vocês venham, ela é bem curtinha, mas ela vai trazer essas definições e quando você pode e deve notificar. O acesso é livre dessas notificações, né? E durante o ano de 2020, nós fizemos, com o apoio de todas as pessoas que estão nessa live, uma plataforma de biovigilância, entre outras coisas, né? Uma plataforma de biovigilância para apoiar o país na construção de dashboards analíticos, que já gerasse com inteligência artificial onde é que o próximo evento pode ocorrer, enfim. Então, tudo isso já foi construído, está em construção ainda, e a Anvisa aguarda a próxima etapa para implantação. Nós já temos o primeiro relatório, então as pessoas já podem pegar esse primeiro relatório para começar a analisar, né? A gente começou timidamente aqui, 2 eventos no Brasil, hoje 331, né? Olha aqui, vocês
bem que já começa, né, de uma maneira tímida, como começou doação e transplante. A gente já vem começando aqui a mensurar os nossos eventos adversos, e agora o trabalho é pesquisar cada um desses itens e ver as suas relações causais. Publicamos aqui o primeiro trabalho brasileiro de eventos adversos, né, em doação e transplantes, no país, que foi a tese da Cibele que eu falei para vocês, e vai sair o nosso guia, que as pessoas que estão nessa sala aqui também são autoras desse guia, que deve sair o livro de boas práticas e apoio decisório da Anvisa, que nós construímos aí durante 2020. Em suma, muitos países já fizeram seus sistemas de biovigilância, ou seja, de segurança, para avaliar todo esse processo que eu falei, e, enfim, não é o suficiente você fazer o seu melhor primeiro, você precisa saber exatamente o que fazer para depois dar o seu melhor. Então, as etapas anteriores de construção ainda nós precisamos fazer para construir tudo isso. E hoje, pensando nessa live, eu deixei uma frase aqui para vocês, que é essa, né? Podemos fazer parte de uma transformação em nosso país que estuda nossos acidentes, reações ou eventos adversos e constrói uma cultura de segurança capaz de promover a melhoria dos processos assistenciais e de gestão. Era isso que eu tinha para falar, espero ter cumprido a hora. Obrigada. Muito obrigada, Bartira, por essa excelente visão global da questão. A gente sabe que a questão pode ser aprofundada em muitos temas, ela é bem abrangente, mas acho que, num primeiro momento, a gente precisava realmente passar por essa visão global e depois, durante a discussão, a gente vai poder aprofundar, talvez, umas outras questões. Quem quiser depois ir já indo no chat, colocando suas questões, nós vamos ter prazer de encaminhar as questões de vocês da plateia para os nossos convidados. Eu não quero deixar de aproveitar esse intervalo para agradecer à BTO pela oportunidade e à EMS pelo patrocínio constante das atividades do WIT Brasil e de estar aqui permitindo que nós estejamos nesse momento fazendo essa reunião. Vou chamar agora a professora Érica Bevilacqua Rangel, que é professora adjunta de nefrologia da Unifesp, pesquisadora do Hospital Israelita Albert Einstein, vice-coordenadora do Departamento de Pâncreas da ABTO, e que vai nos falar sobre os sistemas de acreditação em transplante, modelos como a Joint Commission, Magnet e outras plataformas. Érica, por favor, obrigada, a palavra é sua. Ok, boa noite, professoras Bartira, Maria Cristina, Daniela e aos quase 90 participantes aqui da nossa live sobre segurança e qualidade. Deixa eu só colocar aqui no modo apresentação. Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Tudo certinho? Vamos lá. Então, eu vou falar sobre os modelos, né, de acreditação em saúde, né, a Joint Commission e o Magnet. Então, vamos lá, só um pouquinho, não está passando. Eu vou compartilhar de novo, não passou, vamos lá. Então, o único conflito que eu tenho de interesse é o honorário da MS, mas que não impactou em absolutamente nada na confecção dessa aula. Eu vou iniciar falando sobre a Joint Commission, né? A Joint Commission é uma organização norte-americana, não governamental, que realiza a acreditação ao redor do mundo desde 1953. É a principal agência, né, de acreditação em saúde dos Estados Unidos e ela atua em mais de 70 países. O que norteia a Joint Commission International? São indicadores internacionais de segurança, direito dos pacientes e dos familiares, gerenciamento de medicamentos, capacitação de recursos humanos e gerenciamento de informações hospitalares. Então, a missão da Joint Commission... Érica, eu não sei se todos estão vendo todos os teus slides, acho que não. Não está no modelo apresentação, tela ampla, tela cheia. Então, vamos fazer de novo aqui? E não está passando os slides, está parado na primeira tela. Para você também, Bartira?
Vê agora. Isso estava parado. Érica, minha sugestão é que você coloque, compartilhar o desktop, e aí você mexe na apresentação e coloque em tela cheia. Vê agora se está indo, gente. Não. Coloque em tela cheia antes, então. Peraí. Antes de compartilhar. Às vezes fica mais fácil. Abre numa outra... Então, share Abre screen. embaixo, né? Oi? Foi agora? Agora sim. Isso. Agora a tela cheia. Perfeito. Aí, deu. Foi? Perfeito. Foi. Então, só retomando, então, a Joint Commission International é uma organização, então, norte-americana, não governamental, que ela realiza acreditação ao redor do mundo desde 1953. Tem atuação em mais de 70 países, e a métrica da Joint Commission é baseada nos seguintes fatores: indicadores internacionais de segurança, direito dos pacientes e dos familiares, gerenciamento de medicamentos, capacitação de recursos humanos, gerenciamento de informações hospitalares. Então, a missão da Joint Commission é melhorar continuamente a segurança e a qualidade do atendimento na comunidade internacional por meio de educação, né, serviços de consultoria e acreditação e certificação internacional. Mas mais do que prover esse selo, é criar a cultura dentro de uma instituição de qualidade e segurança, né, para que isso a gente tenha uma melhoria contínua, né, dos processos e sistemas de saúde. São mais de 300 padrões de excelência e mais de 1.000 parâmetros relacionados à segurança do paciente e qualidade dos cuidados. É uma avaliação que acontece a cada 3 anos e leva em conta o desempenho da instituição com a melhoria contínua da qualidade de normas e procedimentos. No Einstein foi o primeiro hospital fora dos Estados Unidos a ter essa acreditação aqui na América Latina, em 1999, e ano passado, em outubro, o hospital foi acreditado pela 8ª vez com o selo da Joint Commission. Quais são os escopos, então, da Joint Commission? São 10 escopos, né? Fornecimento de cuidado, educação dos pacientes e os direitos dos pacientes também, a padronização dos procedimentos invasivos e cirúrgicos, o uso das medicações, a gestão de qualidade, a prevenção de infecção e controle também dessa infecção, governança e liderança, né? A gestão das instalações e segurança, a gestão do corpo clínico, né? E a gestão da informação também. Então, o fornecimento de cuidado inclui toda a jornada do paciente, desde o momento que ele é triado para entrar no hospital, o momento que ele está internado, mas também no período pós-alta. Então, a atenção ela é focada, né, no processo de cuidado. Então, a gente coleta toda a informação do paciente e desenvolve um plano de cuidado que seja benéfico para esse paciente durante o seu tratamento todo. Educação do paciente e os direitos, né? Então, isso daqui reflete a confiança, né, que a instituição estabelece com o paciente e seus familiares, focando, então, na educação para que o tratamento seja direcionado para as necessidades desse paciente. Existe uma padronização dos procedimentos cirúrgicos, né, sejam eles invasivos, né, ou relacionados à anestesia, sedação, implante de devices também, a parte da medicação em todo o seu processo, desde o momento que ele é dispensado da farmácia, a checagem, né, dessa medicação que vai ser administrada para o paciente e também a monitorização dos eventos adversos. A gestão de qualidade, então, refere-se ao uso dos dados, então, que é coletado, de modo que os profissionais na área de saúde eles vão entender que aquelas melhorias elas são estabelecidas para que o paciente tenha um melhor cuidado. Então, o corpo clínico todo passa a ter conhecimento, né, desses dados e, com isso, a gente consegue diminuir os riscos no ambiente hospitalar. O controle de infecção, né, e a prevenção, né, dessa infecção também inclui o fornecimento de dados, né, para o corpo clínico e o estabelecimento de medidas que sensibilize, né, esse corpo clínico para que a gente diminua as taxas de infecção hospitalar. Governança
e liderança é extremamente importante, então a gente precisa identificar na instituição, não são líderes médicos, são líderes de todas as áreas, enfermagem, nutrição, psicologia, fisioterapia, né? Então é extremamente importante a gente ter esse corpo de liderança para que essas medidas de segurança e qualidade elas sejam instaladas e perpetuadas durante o tratamento do paciente. O mesmo vale para a engenharia clínica, né, dentro dos hospitais, para que a gente tenha a gestão das instalações e segurança, para que o paciente e seus familiares tenham, né, um atendimento adequado durante a permanência no hospital. A gestão, né, do corpo clínico é extremamente importante, então um treinamento, o recrutamento, né, de todos esses profissionais é extremamente importante e focado na necessidade, então, do paciente. E, por fim, a gestão da informação é extremamente importante a gente ter o fornecimento dessas informações coordenadas, integradas, né, e isso ser comunicado para todos os cuidadores para que o paciente receba o cuidado apropriado. Então, esses são os 10 escopos da Joint Commission que são avaliados em todas as suas visitas para fornecimento do selo. Eu trago aqui uma jornada da Joint Commission, que foi feita durante a pandemia, justamente trazendo todo esse dashboard de segurança do paciente. Então, aqui é referente a, por exemplo, a infecção, né, de catéter de longa permanência durante o período da Covid. É de conhecimento de todos que durante a Covid aumentou o número de catéteres, aumentou a gravidade dos pacientes, o tempo de utilização desses catéteres venosos centrais, né, na UTI, na ocasião, 70% dos pacientes estavam com Covid, houve uma curva de aprendizado tremendo com infecção cruzada, então todas essas métricas, né, associadas à infecção de catéter, elas são comparadas com dados da Anvisa, dados internacionais, e foi observado um aumento por todos esses fatores que eu falei. Em tempo real, quais que foram as ações que foram tomadas? Isso baseada já nessa cultura da Joint Commission. Né? Foi feita uma expansão, né, dessa vigilância dos bandos de segurança, né, e feedback em tempo real, então ações contínuas. Emprego de novas tecnologias, então uma tampa protetora, um dispositivo de desinfecção para a toca do conector, né? Foi feito um game de higiene de mãos, então essas pessoas estavam atendendo os pacientes, mas tinha uma abordagem da equipe da CCIH para que reforçassem as práticas para que a gente diminuísse, né, essas taxas de infecção. Então, tudo isso, gente, acontecendo em tempo real. Então, aqui é um exemplo claro da jornada da Joint Commission no Hospital Israelita Albert Einstein. Por fim, uma outra certificação que o Hospital Einstein também foi o primeiro hospital também da América Latina a ter, que foi o reconhecimento Magnet, que é baseado no American Nurses Credentialing Center, na NCC, então é focado aqui então no atendimento da enfermagem, e ele é conduzido como uma jornada, da mesma forma que eu exemplifiquei aqui na Joint Commission, é uma validação que é baseada nos indicadores assistenciais e de gestão internacional e também validada a cada ano, 3 anos. Então, qual que é o conceito? Você gera, né, uma política de segurança, um empoderamento da enfermagem, como eu vou mostrar, e o conceito aqui da magnetização é que as pessoas elas se sentem magnetizadas, ou seja, elas querem trabalhar naqueles lugares que têm essa certificação porque elas sabem que o melhor tratamento está sendo feito para o paciente durante a sua jornada. Então, esse é o conceito. E quais que são os 5 pilares da jornada Magnet? Liderança transformacional. Então, a gente tem a promoção de transformações com base na visão, influência, conhecimento clínico, né, uma forte expertise em relação à prática profissional de enfermagem. Prática profissional exemplar, né, analisa como os enfermeiros praticam, colaboram, se comunicam com outros profissionais da saúde e se desenvolvem profissionalmente para fornecer cuidados de alta qualidade baseadas em premissas como ética, trabalho em equipe, autonomia, apoio a especialistas, dentre outros. Estrutura de empoderamento, então, o foco aqui na carreira do enfermeiro é extremamente importante, então as decisões assistenciais são compartilhadas em comitês, em conselhos, e a melhor prática assistencial é fornecida para aquele paciente para que ele tenha um melhor desfecho clínico.
novos conhecimentos, inovações e melhorias, que foi muito isso que a professora Bartira comentou também. Então, a enfermagem no centro, né, de condutas da prática assistencial baseadas em evidência, né, e pesquisa, permitindo, então, que a gente instale processos de melhoria para várias práticas seguras para os pacientes. E um engajamento também na área de inovação pela equipe de enfermagem. E os resultados empíricos, que é o quinto pilar, então, da jornada Magnet, que vai justamente mensurar os resultados da qualidade categorizada em termos de resultados clínicos sensíveis ao cuidado de enfermagem. Vou mostrar alguns desses exemplos que foram realizados no Hospital Einstein para clarificar um pouquinho mais. Então, a história do Magnet ela é baseada justamente nesses componentes, nesses 5 que eu falei para vocês, e a força do magnetismo, né, o que diferencia um hospital que tem essa certificação do que não tem, é justamente uma enfermagem formada em liderança, né, que tem uma imagem de enfermagem diferente de um hospital que não tem essa certificação, modelo de cuidado, autonomia, né, desenvolvimento aqui de melhoria dos processos de qualidade, de pesquisa e a qualidade do cuidado também. Então, os benefícios são tremendos, porque a gente atrai e retém os melhores profissionais de enfermagem naquela instituição. Uma melhora contínua do cuidado, segurança e satisfação dos pacientes. Cultura colaborativa estabelecida. A gente estabelece padrões de prática de enfermagem baseados em evidências e promove o crescimento da instituição e o sucesso financeiro. Para que a gente consiga isso, 3 metas são importantes. Promover a qualidade no ambiente que apoia a prática profissional, identificar a excelência na prestação de serviços de enfermagem aos pacientes e disseminar as melhores práticas em serviços de enfermagem. Mas existem desafios também. É um processo lento, é uma jornada até a gente conseguir mudar, né, todo o pensamento, todo o DNA daquela instituição, aquele pensamento de segurança e qualidade. É um processo lento, é complexo, depende muito da maturidade da organização, requer estrutura, processos e resultados robustos, né, por parte da enfermagem, né, recursos humanos, a gente precisa prover esses recursos humanos, existem dificuldades administrativas e financeiras que muitas vezes as instituições esbarram, e existe um alto custo, tanto direto quanto indireto. Então, esses componentes do Magnet, eles funcionam num círculo virtuoso. Então, a liderança transformacional, a estrutura do empoderamento, a prática profissional exemplar, esses novos conhecimentos e os resultados empíricos, que eu vou trazer aqui alguns exemplos, que são os indicadores clínicos sensíveis de enfermagem, a satisfação da enfermagem, a satisfação do paciente. Então, um cuidado aqui centrado também na satisfação do paciente em relação ao cuidado da enfermagem. A certificação e a educação. Então, eu trago aqui os slides gentilmente cedidos aqui pela minha colega do Einstein, a Elisete, né, que é enfermeira que foi também, recebeu a certificação. Então, eu trago aqui a satisfação do paciente em relação ao cuidado de enfermagem. Então, vejam que isso é uma jornada, isso aqui foi avaliado desde 2019 até 2021. E essa satisfação do paciente em relação ao cuidado da enfermagem foi baseada em quê? Capacidade de resposta ao cuidado, cortesia e respeito, educação do paciente, engajamento do paciente e escuta atenciosa. Outro exemplo da jornada Magnet, os dados do Einstein são comparados com indicadores internacionais de enfermagem, que aqui é a satisfação da enfermagem, como é que o enfermeiro se vê dentro da instituição, como é que a autonomia, o desenvolvimento profissional, a participação interprofissional, né, com outros profissionais da área de saúde, assistente social, farmacêuticos, médicos, terapeutas, a adequação da equipe e recursos. Então, os valores são comparados com métricas internacionais. Isso gera um monte de oportunidades de melhoria. E os indicadores clínicos sensíveis de enfermagem, vejam aqui também a jornada desde 2019, a gente tem toda uma métrica que é avaliada, né, infecção de corrente sanguínea, o trato urinário, ventilação, pneumonia associada à ventilação mecânica, queda, todas essas taxas, elas são avaliadas pontualmente, e isso gera discussão e oportunidades de melhoria ao longo da jornada. Eu trago aqui, então, a questão dos novos conhecimentos, inovação e melhorias, que é um ponto
um pilar importante aqui do Magnet, que é a pesquisa, né, que é extremamente importante e que precisa avançar no Brasil, né? A Elisete me forneceu esses slides também em relação à liderança transformacional, né, gerando aqui a prática profissional exemplar, né, uma estrutura e processos empoderados, e o resultado disso é a descoberta de novas formas que a gente pode ter de cuidar, né, que sejam de alta qualidade, eficazes e eficientes. Mas para isso a gente precisa de uma estrutura. Então, uma estrutura no Einstein, uma estrutura que tem um núcleo de pesquisa assistencial, um núcleo de apoio ao pesquisador, um programa de pós-graduação, um núcleo de prática baseado em evidências em enfermagem, né? Inovação, então existe um canal aberto hoje no setor de inovação para a enfermagem, e aqui também um setor de qualidade e segurança de melhoria contínua, no qual os enfermeiros podem estar ligados. Dessa forma, a geração desses novos conhecimentos, gente, é extremamente importante, porque o enfermeiro ele passa a ter uma prática baseada em evidência. Isso é sistematicamente avaliado, disseminado entre os outros enfermeiros e disponível para que se avance no cuidado do paciente de maneira cada vez mais adequada. Então, esse é um ponto assim, de grande oportunidade de melhoria na instituição. Mas como é que a gente consegue, numa instituição, estabelecer todo esse programa de qualidade e segurança, né? Porque é muito fácil a gente prever, né, quando vai acontecer um erro, quando a gente faz uma análise crítica, né? Então, a gente vê que são vários erros que acontecem, né? Essa teoria do James Reason é bastante conhecida entre todos nós. Quando acontece um acidente, a gente faz uma análise crítica, a gente vê que houve falha em vários processos, e tudo isso poderia ser prevenível. Então, onde que foram as falhas de proteção e onde que a gente pode agir, né, e como que a gente pode agir para que isso não aconteça. Então, muito é baseado nesses pilares em que o Einstein também utiliza, que é o modelo de gestão dos recursos da equipe de saúde. Então, trabalhar com comunicação, gestão de riscos e erros, consciência situacional. Criar essa cultura é um ponto-chave. Tomada de decisão e o trabalho em equipe. Então, todos os servidores no Einstein são treinados, por exemplo, com as 5 regras de ouro. Segurança, só execute uma ação se você estiver seguro em realizá-la. Então, desde a chegada do colaborador na instituição, né, EPIs são fornecidas, então a gente faz os procedimentos dentro de segurança. Ter consciência, saber se aquele procedimento está sendo feito de maneira adequada. Então, é possível, se a gente perceber que o colega não está fazendo o procedimento de maneira adequada, a gente interromper esse processo e só fazê-lo quando tem a segurança em fazê-lo. Né? A gente tem a terceira regra de ouro, que é a adesão. Então, existe um treinamento bastante grande, né? É importante aderir à norma regulamentadora 32, que é de conhecimento de todos vocês, né, com medidas de proteção à saúde, para que a gente não tenha nenhum risco para o paciente nem para o colaborador. Mobilidade, então, existe um treinamento bastante importante também na locomoção do colaborador, seja dentro da instituição, até ele chegar na instituição, para que a gente não tenha esses eventos adversos, e a comunicação ela precisa ser clara e objetiva. Então, se acontecer um evento adverso, é importante relatar, né? A gente não vai esconder esse evento adverso, porque dali surgem oportunidades de melhoria. Tá? Então, a comunicação ela realmente precisa ser clara e objetiva. Mas quando a gente olha os nossos dados no Brasil de segurança do paciente, a gente vê que o problema maior é a omissão. Né? Então, houve omissão de informação entre equipe, médico, enfermagem, falta de clareza, contexto errado. E quais que são as consequências, gente? 33% não teve dano, mas 20% teve dano físico ou risco. Né? E 38% teve atraso no tratamento. Se a gente pega dados aqui internacionais de Harvard, né, falhas de comunicação estiveram relacionadas com mais de 1.700 mortes, mais de 1,7 bilhão de gasto no período de 5 anos.
Um estudo também, esse daqui do Einstein, mostrando que os eventos fatais havia uma pequena parte de competências técnicas, mas quase 50% aqui de competências não técnicas. Então, é aqui que a gente precisa trabalhar, né, para que haja redução realmente dos eventos adversos. E, para isso, a nossa comunicação precisa ser assertiva, né? Nós precisamos nos comunicar, não de maneira autoritária, porque senão você cria um risco, né? E também não de uma maneira complacente, em que não existe questionamento do que está sendo feito. Então, a gente precisa ser assertivo na nossa comunicação. Existem várias estratégias aqui, eu vou comentar brevemente, de como a gente deve se comunicar como equipe, como profissionais da área de saúde. Então, essa metodologia aqui é HEART, é desenvolvida em Cleveland, e ela se baseia no quê? Escute a história do paciente, crie empatia, desculpe-se, responda aos questionamentos e dúvidas, né? E agradeça. Então, são ferramentas que a gente pode lançar a mão para ouvir as queixas e reclamações dos pacientes, para que a gente não corra o risco de estar promovendo um evento adverso. Aqui é uma plataforma, uma ferramenta desenvolvida especificamente no Einstein. Se houver tempo, eu explico a história aqui da Juliana Lima, mas é baseado no acrônimo que junte-se a nossa causa para prevenir erros e salvar vidas. Utilize serviços de saúde que se preocupam com qualidade e segurança. Né? Ligue para o seu médico e certifique que ele tem tempo para você. Né? Informe-se com o médico sobre a sua experiência e todos os riscos, né? Benefícios e alternativas para o seu tratamento. Manifeste as suas dúvidas, percepções e preocupações. Se necessário, peça ajuda. E adote uma postura participativa. Então, aqui é o hospital empoderando também o paciente e os familiares, que passam a ser protagonistas também do seu tratamento, e com isso a gente diminuir a ocorrência de eventos adversos. Outras formas aqui de comunicação entre os profissionais, eu vou comentar brevemente, é o SBA, o check-back, o call-out e o IPASS. O que é o SBA? Foi desenvolvido na Marinha Americana em 2003, em situações de cuidado crítico. Então, isso aqui é extremamente importante em passagem de plantão, na captação de órgãos, ou seja, situação atual, é o S, o que está acontecendo com o paciente no presente momento. O B é um breve histórico, o que é importante de antecedente e circunstância que estão levando o paciente àquela situação. A avaliação, né? Achados clínicos e laboratoriais que podem estar alterados, né? E os riscos que podem advir disso. E o R é a recomendação, o que a gente deve recomendar, corrigir para que isso seja imediatamente prevenido, né? O call-out, verbalizar, então a gente dizer em tempo real, né? Então, durante a captação, captei o rim direito, captei o rim esquerdo, chequei a tipagem sanguínea, é extremamente importante. Eu trago aqui um exemplo de intubação em que a gente mostra o profissional que está fazendo a intubação, ele está dizendo em que parte que ele está, a dificuldade que ele está, o outro profissional informa caiu a saturação, então é o momento em que a gente deve oxigenar o paciente para tentar numa segunda oportunidade. Então, isso daqui tudo contribui, então, para que a gente tenha uma consciência situacional e o paciente tenha benefício de receber o melhor tratamento. O check-back é importante, extremamente válido, que muitas vezes a gente pode falar, né? Trago um exemplo aqui, administre 1,8 de diazepam, mas é o quê? É miligramas ou ml? Então, a gente pode ter eventos fatais aqui, porque 1,8 ml, né, a ampola aqui tem 10 miligramas em 2 ml, para uma criança pode ser fatal. Né? Então, é importante a gente, 1,8 é confirmar de quê? Miligramas ou mililitros? Então, são detalhes, mas que fazem toda a diferença para a gente evitar a ocorrência de eventos adversos. E, por fim, o IPASS é também mnemônico aqui, o I é a gravidade da doença, então o paciente está estável em observação, o P é o sumário do paciente, então um breve histórico desse paciente que é importante naquele momento, as ações pendentes, é o A, né? Então o paciente vai precisar fazer algum exame, tem interconsulta, retirar algum dispositivo. O S são situações preocupantes, então a gente deve comunicar o que pode acontecer, né? Então é um paciente com risco de pneumonia associada à ventilação, então a gente, olha, já tomei todas as medidas, cabeceira elevada, já fiz a higiene bucal,
E o S, gente, que é extremamente importante, é o que o receptor entendeu de tudo aquilo que a gente falou. Muitas vezes a gente fala e a comunicação ela não acontece de maneira adequada. Então, veja que essas são todas ferramentas que vão assegurar o estabelecimento das medidas de segurança e de qualidade na instituição. Né? E existem várias oportunidades de melhoria. Né? Então, na área de saúde, eu trago aqui da parte médica, mas poderia ser também de um outro profissional de saúde. Existe uma variação excessiva na prática médica, então a gente padronizar os procedimentos é extremamente importante, altas taxas de cuidado inapropriado, altas taxas de danos graves que são preveníveis, inabilidade de realizar o do what we know works, quer dizer, são os erros de omissão, a gente deixa de fazer coisas que a gente sabe que são importantes, e o desperdício excessivos na prática assistencial. E tudo isso, quando acontece, é aquilo que a professora Bartira comentou. Então, impacta na alta confiabilidade e sustentabilidade daquela instituição. Né? E isso, né, aumenta os custos, né, existe uma queda de qualidade, uma experiência ruim para o paciente, então são oportunidades de qualquer instituição trabalhar. Eu trago aqui alguns exemplos de medidas que foram tomadas no Einstein, então, alinhamento, engajamento médico em estratégias de melhoria contínua, né? Então, existe uma campanha de evento adverso catastrófico, tolerância zero e 50% dos eventos adversos graves, né? Combate ao desperdício, né? Atualização do sistema Einstein de qualidade. Então, existem uma série de medidas que são importantes. E aqui eu trago o apoio à gestão dos cuidados centrados na pessoa, que é o SPA, o S de segurança, o P, paixão por atender, e o A, atenção aos detalhes, que é disseminado também na instituição. Dessa forma, gente, para nós termos uma instituição na qual a qualidade e a segurança façam parte do seu DNA, a gente precisa identificar os líderes não por cargo, mas em diferentes níveis e grupos. Então, não é um líder médico apenas, também, mas é enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, né, odontólogo. Né? Então, os líderes formais e informais, eles estão comprometidos em alcançar a segurança e excelência operacional confiável e eficaz. Né? É importante a gente identificar as oportunidades de melhoria, ter segurança psicológica, confiança, então, nos comportamentos disruptivos, eles precisam ser abordados imediatamente, né? E a gente precisa garantir tudo aquilo que é feito aos valores organizacionais. Tá? E com isso, a gente consegue, com o engajamento dos pacientes e da família, ter um atendimento com qualidade e segurança. Muitos desses compartilhamentos podem ser feitos por esse sistema do briefing, né, que você compartilha o plano com a sua equipe, monitore e modifica o plano, que é o huddle. Então, aqui são tomadas de medidas relativamente rápidas, e o debriefing, que é o feedback, né, tudo aquilo que a gente viu de oportunidade de melhoria e reavalia para saber se vai ter benefício ou não. Né? E aqui eu trago para vocês, dentro dessa política, né, que foi zerar os eventos adversos catastróficos e reduzir em 50% os eventos graves, o que foi direcionado ao corpo clínico, os direcionadores primários foram baseados, então, no aprimoramento do sistema de segurança e qualidade, programa de treinamento contínuo, melhoria de qualidade e segurança do paciente, análise de comunicação, né, desses indicadores, aprimoramento da cultura de segurança, modelo assistencial centrado no paciente e trabalho em equipe. E aqui são as várias medidas, que eu não vou entrar em detalhes, mas que têm sido tomadas. Vocês veem que algumas aqui estão verde, porque já foram, a amarela está começando, e algumas ainda estão em fase de instalação. Mas vocês vejam que isso é contínuo. E, por fim, a última certificação da qual o Einstein também tem é o Planetary, que é um modelo de atendimento humanizado. É um modelo sob a perspectiva do paciente. É um modelo que existe também em certificação há mais de 40 anos. Foi em 78 pela Angélica Thierrot, que nos Estados Unidos ela teve uma péssima experiência durante o atendimento dela, está internando com infecção viral, e ela fundou, né, essa certificação, ela criou, na verdade, essa certificação para que o tratamento fosse centrado nas necessidades do paciente. É uma certificação que acontece também a cada 2 anos, e os pilares do Planetary são baseados no uso
das evidências para impulsionar melhorias, criar estruturas organizacionais que promovam o engajamento, tanto dos profissionais quanto do paciente e sua família, conhecer aquilo que realmente importa, conectar valores, estratégias e ações e implementar práticas que promovam parcerias, né? Então, esse cuidado centrado no paciente é extremamente importante. Então, hoje os hospitais trabalham junto com o Ministério da Saúde, com ONGs, com as universidades, para que esse tratamento realmente ao paciente seja humanizado sob a perspectiva dele. E para a gente finalizar, todas as grandes instituições, como o Einstein, eles também têm uma parceria, né, com o Pacto Global da ONU, que vai além desse cuidado de qualidade e segurança do paciente. Também tem o respeito, né, tanto aos pacientes quanto aos seus familiares, né, a eliminação de qualquer forma de trabalho compulsório, erradicação da fome, sustentabilidade do meio ambiente e energia, combate à corrupção. Então, vejam que a criação dessas certificações de saúde, ela vai além dessas certificações, né? Existe um retorno à sociedade que é extremamente importante. E o Einstein também faz parte aqui, né, dos objetivos das ODS, né? Então, é extremamente importante, não só nessa prática nossa assistencial, ter também esse enfoque em educação, igualdade de gênero, né, sustentabilidade do ponto de vista de geração de lixo hospitalar, de água, redução de água, e nesse sentido o Einstein também ele faz parte das certificações, né, do sistema de gestão ambiental e gestão de energia, que é o sistema de gestão integrada, ambiental e energético, para que o impacto no meio ambiente também seja o menor possível. Então, gente, as mensagens finais que eu gostaria de deixar para vocês é que as certificações, elas aumentam e contribuem, né, para a manutenção da qualidade e segurança dos pacientes. Os pilares, né, são a comunicação, a gestão de riscos, a consciência situacional, a tomada de decisão e o trabalho em equipe, eles são pilares fundamentais, não só para a gente criar essas instituições de alta confiabilidade e sustentabilidade. Tá? E é extremamente importante o cuidado centrado no paciente. Muito obrigada pela atenção. Vou parar aqui na apresentação. Nós é que agradecemos, Érica, uma revisão tão profunda dessa questão de acreditação, e importante saber que nós temos realmente no Brasil algumas instituições que conseguem ter esse nível de cuidado e de controle sobre a qualidade da sua atividade médica. Acho que nós vamos poder discutir isso profundamente depois, mas eu queria agora pedir para a professora Daniela Ferreira Salomão, que é coordenadora do Departamento de Coordenação de Transplante de Órgãos da BTO, médica nefrologista, coordenadora da Central de Transplantes do Distrito Federal, ex-coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes, e que vai aqui nos ajudar a revisar a última portaria, a portaria Qualidot, no sentido do incremento financeiro no processo de doação e transplante. Dani, muito obrigada por estar participando aqui conosco desse brainstorm. Obrigada, Cris. Nossa, um prazer enorme estar dividindo com vocês essa noite, que está assim maravilhosa. Parabéns aí pelas apresentações. A minha vai ser bem prática, gente. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o que a portaria da Qualidot traz de novidade para a gente em referência ao incremento financeiro. Então, deixa eu ver se eu vou conseguir aqui dividir a tela com vocês. Primeiro eu tenho que dividir, né? Compartilhar, né? Parte da tela. Vocês estão enxergando? Sim. A apresentação? Sim, mas ela está um pouco Está cortada, não desconfigurada. está? Ela está cortada, ela está... Cortada, né? Deixa eu ver aqui de novo. Coloca em tela grande, depois compartilha. Ficou.
E agora? Agora sim. Isso. Aí Perfeito. começamos do meio. Está agora no início, direitinho? Sim. Então, beleza. Então, vamos lá, gente. Nós vamos falar aqui hoje sobre a portaria do Qualidote, que é a portaria que modifica a forma do incremento financeiro relacionado aos programas de transplante de todo o país. Então, foi publicada, deixa eu diminuir isso aqui. Foi publicada a portaria 3264 em 11 de agosto de 2022, e essa portaria é que traz a modificação na portaria de consolidação 2017. Então, ela institui o programa de qualidade no processo de doação e transplante, que a gente está chamando, né, de Qualidote, no âmbito do Sistema Único de Saúde, com duas finalidades principais. Uma é promover a melhoria da qualidade assistencial, então por isso que a gente colocou essa live hoje falando de qualidade, falando dos programas que promovem, né, qualidade no mundo inteiro e traz junto da qualidade o alcance de metas no processo de doação e transplante. Opa, peraí. E depois dessa portaria, a gente traz a portaria 3265, onde ela detalha como é que isso vai, como é que a gente vai alcançar os indicadores, as metas para obter o incremento financeiro. Então, essa é a portaria 3265, foi publicada em 15 de agosto de 2022. Então, é nessa portaria que a gente vai entender quais são os indicadores, quais são as metas de cada indicador e como tudo isso se soma para alcançar o incremento financeiro. Então, muito legal que a portaria traz 4 eixos de atividade, de ações. O primeiro eixo é relacionado ao diagnóstico situacional, monitoramento e avaliação da rede. Então, foi através desse diagnóstico que as outras, os indicadores, as metas foram estabelecidas. Então, eu não sei se vocês já viram, mas o Ministério já disponibilizou um dashboard onde tem todas as instituições de transplante do país e como é que elas vão se classificar em cada meta e indicador que foi apontado na portaria. O segundo eixo de ação que a portaria identifica é a educação em saúde, que é a capacitação dos profissionais, dos gestores, com vista à qualificação assistencial. Então, primeiro ela fez um diagnóstico, depois ela traz a educação, depois ela traz o fortalecimento no processo de gestão, também para melhorar a qualidade assistencial, e por fim ela amarra isso tudo no modelo de custeio diferenciado para quem consegue alcançar as metas nos indicadores que foram apontados. Então, gente, olha só, o incentivo financeiro, isso é importante todo mundo entender, que o incentivo financeiro que essa portaria do Qualidote traz, ela substitui aquele incremento anterior que a gente tinha, que era o IFTDO, que era o procedimento, né, baseado em número de estabelecimentos habilitados em uma instituição. Lembra, antigamente? Quem tinha 1, 2, 3 e assim por diante, e aumentando o incremento financeiro a um teto de 60% sobre a tabela. Mas para alguns procedimentos exclusivamente. E necessário, gente, a gente entender neste momento que isso não é automático. Quem já tinha o incremento precisa solicitar a adesão à nova portaria do Qualidote. Então, não é automático a transferência daquele recurso que a gente recebia anteriormente para essa nova lógica do processo de qualidade do incremento financeiro. Então, é necessário fazer adesão. Mas quando é que eu vou fazer adesão a essa portaria? Então, vejam bem, a formalização da adesão, isso está lá na portaria, da publicação da portaria, era de 165 dias a contar de 11 de agosto, né, quando foi publicado. Então, a data final para adesão ao Qualidote, para quem já tem um incremento financeiro, é 23 de janeiro de 2023. Então, é bom a gente guardar essa data.
E o que acontece? O incremento, a data de adesão é 23 de janeiro e a data final daquele recurso que recebia pela portaria anterior, que é o IFTDO, é 7 de fevereiro de 2023. Então, 7 de fevereiro é a data final. Então, o recebimento, se não me engano, da última parcela do incremento financeiro relacionado ao IFTDO vai cair em março. E depois disso, só para quem fez a adesão e de acordo com a classificação. Como é que é o fluxo, gente? Quem tem o incremento financeiro hoje precisa fazer uma proposta de adesão e encaminhar para as centrais de transplante, que vão usar o sistema do Ministério da Saúde, que chama SAIPS, e através desse sistema eles vão tramitar a documentação para a coordenação geral avaliar. E quais são as premissas? Porque agora, sim, além dos indicadores e metas, nós temos premissas para participação. Então, quem pode participar? Primeiro, atividade transplantadora de no mínimo 2 anos. Então, quem foi recentemente credenciado ainda não pode participar. Precisa cumprir esse período de 2 anos de habilitação. Precisa ter um núcleo de segurança do paciente formalmente instituído no local onde está credenciado o transplante. Terceiro, regulação. O que significa isso? Significa a porta de entrada do serviço de transplante precisa estar formalmente inserida no sistema de regulação do Estado. Quarta premissa, então nós falamos 2 anos de habilitação, núcleo de segurança, regulação de porta de entrada. Por fim, alcance das metas relacionadas às consultas de avaliação pré e pós-transplante. Então, alguns estados definem um quantitativo mínimo de consultas de pré e de pós-transplante que aquele serviço precisa disponibilizar para o sistema. Quem não tem isso no estado vai ficar submetido aos parâmetros do gestor, dos parâmetros de referência nacionais. E, por fim, gente, quem tem habilitado o serviço de transplante de medula óssea precisa fazer a coleta para atendimento à demanda do REDOME. Isso vai ser disponibilizado um relatório pelo próprio REDOME para anexar junto a toda a documentação da solicitação de adesão a essa portaria. Quem ainda não viu a carinha do sistema do Ministério da Saúde, eu trouxe aqui só uma foto da página inicial. Então, a gente fala aqui, tá vendo aqui? Na lateral, a gente tem os parâmetros do Qualidote relacionados à doação. Lembrando aqui que os parâmetros de doação, eles não pontuam, né, para aumentar o incremento financeiro, mas se você tiver um incremento financeiro X lá, você vai poder subir para a classe superior se você tiver bons parâmetros em doação. E aqui também fala sobre o transplante de coração, fígado, pâncreas, rim. Então, toda a lista de transplantes está aqui do lado. Você vai poder clicar e vai abrir uma página como essa, com os indicadores de cada tipo de órgão, com todas as instituições aqui identificadas. E aqui, tá vendo? Pontuação de taxa de efetivação. Então, já tem aqui o parâmetro nacional para cada um dos indicadores da portaria. Então, na doação, tá vendo aqui? 10 pontos para quem alcança uma taxa de efetivação igual a nacional ou superior. E assim vai para cada indicador do processo. Lembrando, quais são os códigos que incidem do incremento financeiro da Qualidote? Então, nós temos aqui 9 categorias, desculpa. Tratamento de intercorrências, os exames de paciente em lista de espera, que agora obrigatoriamente são realizados semestralmente. Ela incide sobre todos os procedimentos de retirada de órgãos, sobre o deslocamento de equipe de captação, entrevista familiar, coordenação de sala. Ela incide sobre aquele montante de órgão efetivamente transplantado, sobre cada um dos transplantes de órgãos sólidos, sobre o acompanhamento de pacientes no pré e pós-transplante e também no acompanhamento de doadores. E como é que fica a classificação do incentivo financeiro? Vejam que agora a gente tem o nível A,
que é o incremento, então ele subiu para 65%, antigamente a gente tinha um incremento até 60%, e cada um dos níveis, ele requer uma pontuação desejada, ok? Então, para o nível E, que é o incremento mínimo de 30%, a gente precisa alcançar nos indicadores 20 pontos. Para 40%, que é o nível D, a gente alcança 30 pontos. Para o nível de C, de 50%, é necessário 35 pontos. Nível B, 60% de incremento, 40 pontos. E para alcançar o nível A, de 65% de incremento, é necessário que a gente pontue 50 na avaliação. E, junto disso, gente, a pontuação secundária desejada para as instituições que têm mais de um serviço habilitado é de, no mínimo, 10 pontos. Então, eu fiz aqui só um exercício para vocês verem, assim, não vai ser fácil alcançar a pontuação. Então, a gente vê aqui o incremento de 30% a 65%. Então, vamos supor, eu peguei só o transplante renal para a gente fazer um exercício. Então, se um serviço de transplante renal estiver abaixo do intervalo médio nos 5 segmentos aqui, são 5 indicadores, vejam que cada órgão tem 5 indicadores para ele alcançar. Então, a gente vai falar do rim. Então, tem a média do número de transplantes, a sobrevida de 1 ano, o tempo de espera em lista, pacientes hipersensibilizados inscritos e transplantados e o segmento em 2 anos. Então, se eu estiver abaixo da média em todos os segmentos, eu alcanço somente 10 pontos. 10 pontos não é suficiente para eu alcançar um incremento financeiro. Mas vamos supor, então, que eu consegui alcançar a média em 4 dos 5 indicadores, mas eu estou abaixo da média em apenas um indicador. Eu alcanço 22 pontos, o que começa a me dar um incremento financeiro de 30%. Mas eu melhorei mais ainda o meu serviço. Então, eu agora tenho um indicador que eu estou acima da média nacional, eu alcancei 10 pontos, e eu melhorei meus indicadores também, e eu alcancei a média nos outros 4. Então, vejam, eu estou acima da média em 1, e eu alcancei a média em 4. Eu alcancei 30 pontos, que me dá 40% de incremento. E à medida que eu vou melhorando os meus indicadores e superando a média, eu consigo aumentar o meu incremento financeiro progressivamente, e para eu chegar ao incremento financeiro de 65%, eu preciso estar acima da média nos 5 indicadores definidos na portaria. Aí eu fiz um exercício aqui numa situação hipotética de uma instituição que teria serviço habilitado de rim, de fígado, de coração e medula óssea. Então, veja bem, esse serviço aqui, ele pontua acima da média em 3 indicadores e ele está na média em 2 indicadores. Então, ele alcançou o nível B de 60% de incremento. O fígado alcança acima da média em 2 indicadores, na média também em 2, mas ele está abaixo da média em 1 indicador. Então, ele alcançou o nível D de 40%. O coração, 2 indicadores acima da média, 3 indicadores na média nacional, ele alcançou 35 pontos, então ele tem um incremento de 50%. O transplante de medula óssea, ele não faz halogênico não aparentado, então ele não tem direito ao incremento financeiro. Mas, olha só, o que acontece? Nessa instituição, com 4 serviços habilitados, a melhor pontuação dela foi no transplante de rim, que ela ganhou 60%. Automaticamente, todos os serviços daquela instituição ficam com direito ao mesmo valor de incremento, de 60%. E é importante a gente lembrar que essa análise e pontuação, ela vai ser publicada no Diário Oficial da União e ela tem validade por 2 anos. E como é que vai ser o monitoramento desses indicadores? Ele é feito através de análise periódica de execução de procedimentos, tá? Constante no sistema do DataSUS, que ele pode pegar dados de todos os indicadores que ele colocou na portaria. Ele pode fazer visitas técnicas e pegar base amostral para fazer uma análise.
e pode também solicitar em qualquer momento relatórios que se faça necessária para fazer alguma análise do indicador. E, por fim, ele coloca também as centrais de transplante como coparticipantes e responsáveis pelo monitoramento desses indicadores da portaria. Então, gente, como observação final em relação à portaria, eu trouxe aqui alguns prós e contras, e aí fica aberto depois, né, para cada um também opinar. Para mim, eu achei muito interessante a inclusão dos novos procedimentos na tabela de incremento financeiro, que já era uma questão levantada pelos transplantadores, principalmente relacionada às intercorrências de pós-transplante. Foi interessante também a elevação do teto do incremento financeiro em 5% em relação à portaria anterior. A parametrização nacional dos indicadores significa que todo mundo agora trabalha com o mesmo foco, com o mesmo objetivo naqueles indicadores. Os 4 eixos, né, de atuação no diagnóstico, na educação continuada e, por fim, isso relacionado à melhoria da qualidade da assistência e bonificando financeiramente as instituições que trabalham a questão da qualidade. E essa lógica do melhor serviço da instituição puxar todos os outros para aquela pontuação melhor também foi uma coisa bastante interessante na portaria. Por fim, algo que a gente pode até pensar é que a pontuação do transplante de medula óssea ela veio somente para halogênico não aparentado, então pode ser que os outros serviços precisem se mobilizar para aumentar a complexidade, né, dos seus serviços para terem direito a esse incremento financeiro, a não ser que eles tenham também transplante de órgãos sólidos na instituição. Vocês viram que o tempo é curto, né, da publicação da portaria para a habilitação dos serviços, análise, publicação e recebimento dá em torno de 6 meses, então é um tempo bastante curto para uma mudança de processos de capacitação e de adequação dos serviços. Com isso, ela traz uma possibilidade de perda financeira para quem já estava convivendo aí com 60% de incremento financeiro. Pode ser que isso não se concretize novamente com a mudança do processo, né? Trazendo aí os indicadores de qualidade. E eu achei assim que, apesar dos 4 eixos apontados na portaria, ela não detalha como que a parte de educação continuada, na assistência e na gestão vai ser concretizada, né? Ela só focou nesse momento nos indicadores, nas metas e no impacto financeiro do alcance desses indicadores. E outra coisa que eu acho que a gente poderia pensar seria a parametrização dos indicadores, porque o indicador, pelo que eu analisei ali do dashboard do Ministério, ele não leva em consideração volumetria e complexidade. Então, é um indicador que talvez ele peque nesse sentido, porque instituições que têm volume maior de trabalho, volume maior de pacientes, maior complexidade dos casos que eles atendem, podem ficar prejudicados no alcance, né? Vai ter mais dificuldade de alcançar as metas dos indicadores. Então, gente, brevemente, eu queria mostrar, esse é o nosso mapa, e é assim que estão concentradas as equipes de transplante do nosso país. Então, a gente vê que temos vazio assistencial, precisamos ampliar os serviços de transplante do nosso país, mas trazer um foco em qualidade para essa ampliação é muito interessante. Então, gente, muitíssimo obrigada, espero ter sido breve e a gente fica à disposição aí para qualquer pergunta que estiver relacionada ao tema de hoje. Muito obrigada, Dani. Bom, a gente já sabia que os temas iam ser complexos e que nós não íamos ter tempo de discutir tudo o que gostaríamos. Nós estamos aqui com 1h30, acho que a gente pode pensar nos 10 minutinhos de discussão para não cansar demais a nossa plateia, mas já sabendo que nós vamos ter muito assunto para discutir em outros momentos sobre esse tema, e isso vai ser bom porque a gente tem um congresso ano que vem, então acho que nós vamos ter bastante oportunidade de aprofundar isso tudo. Tem umas questões aqui da plateia, mas eu queria, antes de
de revisar as questões da plateia, colocar para vocês algumas impressões sobre essas 3 apresentações, e queria ver a opinião de cada uma de vocês sobre isso. Está mais do que claro que a Belíndia ainda é o nosso país, né? A gente tem centros menores, extremamente capacitados do ponto de vista de qualidade e segurança, e aí a Joint Commission já está em, não sei, 5, 6, 7, 8 instituições nacionais já com as validações específicas para transplante, mas quando a gente vai ver essas instituições, são instituições que fazem um N de transplantes, que não é muito pequeno, mas que também não é enorme, então, digamos que é mais fácil para o Einstein, para o Samaritano, para o Moinhos de Vento, instalar toda essa dinâmica de biossegurança e de qualidade do que é, por exemplo, para grandes instituições que fazem 200, 300 transplantes ano, né? E que são instituições muitas vezes públicas ou totalmente financiadas pelo SUS. Então, daí a gente já começa a pensar se a gente quer avançar em qualidade e segurança, será que a gente não vai ter que trabalhar com o número mínimo de transplantes? Porque muito pouco transplante também é difícil implantar tudo isso para uma estrutura muito pequena, e também um número máximo não superior a X, Y ou Z, porque grandes instituições, mega instituições, também vão ter dificuldade de implantar tudo isso de uma maneira correta, por melhor que sejam as suas equipes. Então, eu queria discutir um pouco com vocês essa questão de número de transplantes e qualidade e resultado. E quanto que essa portaria nos indica este caminho de uma melhor... Isso já acontece em muitos lugares do mundo, né? As listas não podem ser muito numericamente diferentes nas regiões, o número de transplantes não pode ser muito diferente, centros muito pequenos precisam se unir, centros muito grandes precisam, às vezes, se dividir em 2 ou 3. Então, eu queria ouvir um pouco as considerações de vocês em relação à biossegurança, Bartira, em relação à instalação, às acreditações, Érica, e em relação à portaria Qualidote, né? Número de transplantes e qualidade e segurança. Quais são as considerações de vocês? Bom, boa noite. Excelente pergunta, né? Eu não acho que sejam excludentes, né, Cris? Pelo menos não num primeiro momento. E por que eu coloco isso? Porque, antes de mais nada, a gente precisa mensurar. Então, precisa fazer o exercício, precisa sentar, olhar esses dados, né, e fazer uma mensuração sobre isso para ver o quanto se adequa ou não. E aí, sim, pensar num plano de ação para corrigir. Eu estou falando de biovigilância, quer dizer, se você tem um lugar onde a cultura já está muito arraigada, onde você tem serviços, ou que fazem um pouco, ou que fazem muito, não importa. Mas se você tem um serviço que faz muito transplante, né, ele muito provavelmente tem uma cultura já para isso. Mas, obviamente, você precisa revisitar os processos seguros, né? E notificar os seus eventos. Não tem como corrigir, não tem como você falar em qualidade sem corrigir essas coisas, né? Isso fica muito evidente quando você implanta acreditações. Então, nós temos grandes serviços no país que já estão com os hospitais acreditados. Isso já dá uma bandeira para esses serviços, né? Cris, é um processo, como a Érica mostrou. Esses processos de acreditação, por isso eles são chamados processos, né? Porque ele é uma caminhada. Como a Érica mostrou, ele é uma caminhada. E o Magnete, que foi mostrado aqui, aliás, tive a oportunidade de participar logo no início dos processos com a doutora Cláudia La Selva e toda a sua equipe lá no Einstein, ele começa num processo e ele vai alavancando, né? Se você tem um hospital que está acreditado, esse hospital, consequentemente e inevitavelmente, passou por processos
educacionais, de cultura, de instituição de indicadores, de metas, de resultados, e isso constrói, ao longo dos anos, uma cultura de segurança. Então, elas não são excludentes, essas duas coisas, elas caminham paralelamente. Por isso, eu não pensaria em número, eu pensaria em como essa instituição desenvolve os seus processos. E é por isso que eu dei o exemplo na aula que uma instituição que se recusa a desenhar protocolos, a ter processos, é uma instituição fadada hoje, nos dias atuais, fadada a uma crise financeira sem precedentes, porque ela passa a ser ineficiente e ineficaz. E eu sempre digo que o que custa para uma instituição, o que sangra uma instituição, é a sua ineficiência, é a sua ineficácia. É o paciente que ficou esperando 20 dias para ter uma cirurgia. É o paciente que fez um procedimento errado e voltou e foi para a UTI. E custou mais 10 dias de UTI. Isso é que custa, Cris, não é o número. Então, olhar para isso, as instituições precisam. E aí, eu, como estou muito acostumada com isso, porque, como a Érica, venho de instituição que tem essa cabeça, né, a primeira coisa quando eu entro num lugar é olhar a sua acreditação, os seus processos, os seus fluxos, processo de trabalho, processo simples de trabalho e os seus fluxos. E, para terminar, quando as pessoas tiverem dúvida, nunca se esqueçam de relembrar de onde nasceu tudo isso, que foi muito mais na aviação, a nossa influência é da aviação na área de segurança do paciente. Se lembre quando vocês estão pegando um voo, muito simples. E vocês vão se lembrar que o piloto faz 3 cheques, dá uma volta na aeronave, entra, checa as turbinas, etc. Então, tudo isso são processos muito bem desenhados e que as equipes precisam ter ciência e cumprir os seus processos e as suas ferramentas, né? Eu entendo super bem o teu ponto, Bá. Eu só queria pontuar que, às vezes, eu trabalho numa instituição pequena e numa outra muito grande. E que numa instituição grande, com todas as acreditações, ONAS e não sei o quê, e a cultura de transplante de 200 anos, os nossos pacientes ainda ficam na sala de espera horas, se contaminando mutuamente, esperando para entrar em consulta. Então, com todas essas acreditações, com todas essas... o N de pacientes, às vezes, nos impõe situações que eu me pergunto se a nossa maior mortalidade por infecção e transplante, por exemplo, que já deveria ser cardiovascular e ainda não é, não passa por esses excessos de volumes concentrados que, por questões do país, a gente acaba tendo muitas vezes. Né? Então, eu acho verdade, assim, Cris. concordo com você que a cultura é super importante, mas o volume ainda me preocupa nesse sentido de que, por mais regras, a gente acaba tendo ali uma exposição. A gente fala para o nosso doente não andar em ônibus lotado na época do Covid, claro. E ele fica no ambulatório esperando horas por uma consulta, né, cheio de gente. Então, assim, talvez o meio termo em algum momento vá ser razoável, né? E eu acho que, Cris, a comprovação disso é uma coisa muito importante, porque você vê o que a Érica e a Daniela mostraram, me relembra um artigo da Linda Aiken. A Linda Aiken foi uma pesquisadora que nós levamos para o Einstein na década em 2000, e ela tem um trabalho famosíssimo, chama 5 Countries, e ela prova que a diminuição do número de enfermeiros em qualquer hospital aumenta a mortalidade. E é por isso de todos esses trabalhos, né? Então, eu concordo plenamente com você. Minha questão só tem que provar isto para que, quando a gente encontre a relação das coisas, a gente, então, passe a, por exemplo, a diminuir o número de transplante ou chegar à conclusão de que aquele serviço tem este problema. Isso é facilmente mapeado hoje em dia, não é nenhum problema de mapear isso, né? E encontrar esse resultado, por exemplo. Érica, tuas observações. Cris, eu acho que o número, o volume, o número absoluto, não seria uma restrição. Eu acho que o nosso maior desafio é ter essa cultura de segurança em todos os profissionais de saúde. É você identificar que aquilo é um evento adverso. Acho que a gente ainda está um passo atrás, dependendo da maturidade daquela instituição, às vezes a gente está um passo atrás.
O evento adverso não é nem identificado, né? As pessoas podem achar que aquilo faz parte do pacote de transplante, por exemplo. Então, eu acho que o nosso primeiro desafio é diagnosticar o tamanho dos eventos adversos, sem medidas punitivas, mas educativas. Então, até respondendo uma pergunta de uma pessoa que não quis se identificar, né, da dificuldade da omissão da comunicação do médico e enfermagem, é a gente criar essa liderança. O foco é o paciente. Então, a partir do momento que a gente cria essa cultura de liderança, de mostrar os dados transparentes, aquilo que eu mostrei para vocês, gente, foi uma reunião clínica para toda a instituição. Então, o dado, ele é mostrado para a gente identificar oportunidades de melhoria, mas a gente precisa identificar o dado, precisa ver que aquilo ali é um evento adverso, leve, moderado ou grave ou catastrófico. Então, a partir do momento que você tem um diagnóstico, você cria a oportunidade de todas da enfermagem contribuir, a fisioterapia, o odonto, todo mundo contribuir, o médico contribuir, porque o foco é o paciente. Porque isso que vai garantir a satisfação do paciente, a qualidade do atendimento que a gente está fazendo, a sustentabilidade e a confiabilidade da instituição. Então, quando a gente pensa no macro, não só na nossa especialidade, é o caminho. Né? O volume 200, assim, eu não me preocuparia. Você pode fazer 200, e se você tem... eu vejo pelo Einstein, não é só ter a acreditação, mas é a reacreditação, é a continuidade. Então, eu saí da residência e fui trabalhar no Einstein. Então, para mim, está no meu DNA a política toda de segurança. Toda. Né? Então, quando você cria um profissional assim, não tem comunicação, não tem omissão. A gente ouve todo mundo, porque o foco é o paciente. Então, mas criar essa cultura é o grande desafio, não tenha dúvida. Mas tem que ir criando as pequenas lideranças, médias lideranças e altas lideranças, não tenha dúvida. Eu vou dar uma passadinha, antes de passar para você, Dani, uma passadinha rápida nos nossos comentários e perguntas, para que a gente possa já ir também orientando um pouco para essas questões que estão aqui, além dessa questão do N mínimo e o N máximo, que eu gostaria que você também comentasse, Dani. Tem algumas questões muito práticas de como acessar o dashboard, tá? Tenho perguntas, uma pergunta muito interessante da Rosana Notten, que nos pergunta se nós vamos melhorar a qualidade com incentivo financeiro. Acho que essa é uma questão que vale a pena a gente pensar, né? Efetivamente, incentivo financeiro estimula a fazer transplantes, mas o quanto da qualidade, mudando um pouquinho a questão, percentualmente, o quanto da qualidade é para qualidade e o quanto é para N de transplantes, né? Acho que é um pouco essa a questão, né? E a professora Ilka comenta que está muito preocupada que somente 4% das equipes de fígado ficará com nível A, e ela se preocupa muito com o que vai acontecer isso, mas me parece que existe um pouco a tendência de que as equipes de fígado estejam associadas a equipes de outros transplantes e que isso se equilibre de alguma maneira, certo, Dani? Eu queria ouvir tua opinião sobre isso. Há uma pergunta específica, que acho que também a gente pode comentar, sobre a biovigilância em relação à captação, Bartira. O quanto das questões de biossegurança já são voltadas especificamente, se o processo de captação, identificação e manutenção do doador também já está contemplado. Essa é uma das perguntas que acho que você vai poder explicar melhor. E tem pergunta dizendo o quanto da biovigilância foca nas questões da infecção, tá? Então, primeiro a Dani, por favor. Teu microfone, Dani. Eu vou falar primeiro sobre volume, né, Cris? Eu acho o seguinte, eu não sei se existe um volume máximo que teria, assim, uma instituição, capacidade de manter a qualidade. Eu acho que vai depender muito nos processos, nos protocolos, porque eu acho que você tendo processos e protocolos muito estruturados na instituição,
você consegue identificar o momento de ampliar o seu recurso humano, ampliar a sua estrutura física para manter o resultado e a qualidade da sua assistência. Agora, eu não sei se isso vale para um número mínimo. Assim, qual é o volume mínimo para você manter uma equipe ativa, manter uma equipe sintonizada, qualificada, até manter recurso financeiro na instituição para você poder realmente manter uma equipe bem remunerada e satisfeita de trabalhar naquela instituição. Então, eu acho que o número mínimo realmente deve pesar. Acho que o número máximo não. Em relação à pergunta sobre a da Rosana, né? Como é que o incremento financeiro vai pesar na qualidade da instituição, né? Eu acho que isso vai depender muito da instituição, aonde ela vai empregar aquele recurso adicional que ela vai receber. Se ela vai empregar na educação continuada, na melhoria dos seus protocolos, dos seus processos de trabalho, aí eu acredito que sim, que ela vai conseguir cada vez mais melhorar seus processos de trabalho. Mas o dinheiro é da instituição e cada instituição vai ter que definir, né? Como é que vai usar esse recurso adicional do Ministério com foco na qualidade, que eu acho que deveria realmente, né, já que o incremento veio para isso, deveria ser o foco principal do recurso que ela vai receber. Percentualmente, você acha que Aí o que levantou, né, Cris, sobre a perda financeira. Isso, quando a gente lê a Qualidote, desculpa, fechei aqui. Quando a gente lê a portaria da Qualidote, aí eu fiz aquele exercício para vocês verem, é muito difícil manter o nível de 60%. Então, eu fiquei preocupada, que eu acho que a grande maioria das instituições que tem incremento de 60% corre realmente o risco de perder. E a gente lembrar aqui, né, que a tabela não é atualizada há mais de 20 anos e que usou-se esses incentivos para dar uma melhorada na remuneração, a gente trazer agora o Qualidote, que no fim vai penalizar quem não alcança um indicador, é preocupante, eu achei preocupante. E como que acessa o dashboard? Tem uma pergunta aqui bastante prática. Eu tenho o link, eu posso colar, deixa eu colar lá no... Coloca no chat, por favor. Né? Isso. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui. Você quer comentar sobre biossegurança no processo de captação e manutenção do doador? Sim, sim. Bom, pessoal, isso tudo vai ser publicado agora no livro de biovigilância que a gente construiu em conjunto com a Anvisa, com várias pessoas que estão aqui, a Cris Castro, a Érica, a Dani. Então, assim, o pessoal da CNT também ajudou, então ele deve sair, já era para ter saído, então vocês vão encontrar várias ferramentas de qualidade, várias dicas ali de qualidade, de segurança, como fazer, né? Mas essa é uma construção coletiva, e aí, nesse sentido, eu ia responder a próxima pergunta, né? Quando alguém coloca no relatório da infecção, né? Essas construções de indicadores, elas devem ser coletivas, né? Eu acho que a gente só está aqui discutindo isso e se questionando se algum centro vai ter problemas relacionados aos seus resultados, porque os indicadores, quando foram construídos em outros países, eles foram mensurados primeiro nos serviços, principalmente nos serviços com desvio padrão. Isso não ocorreu aqui, os indicadores foram criados sem terem sido testados antes. E é por isso que eu disse, quando a Cris perguntou do número, eu estou insistindo em dizer que o que eu aprendi, pelo menos, né, tanto em artigos, viagens, etc., foi que as coisas precisam ser testadas primeiro. Então, você pega um indicador e vê se a roupa fecha. Igual a gente vai num lugar e veste a roupa e vê se dá. Claro que você não vai fazer malabarismo para aquele indicador ser, vamos dizer, bonzinho, abre aspas, vocês estão me entendendo, para a maioria não é isso. Mas eu preciso testá-lo. Isso não aconteceu.
Então, você trocar o pneu com o carro andando fica muito mais difícil, né? Por isso que eu insisto que eles precisam ser testados, é uma construção. Vocês podem colocar vários indicadores aí. E eu vou continuar respondendo. Qualquer indicador vai ser bem-vindo. Como eu mostrei na minha aula, você vai ter indicador de estrutura, processo e resultado. Então, você pode ter milhares de indicadores. Agora, qual de fato interessa como desfecho para o transplante? Essa é a pergunta que nós vamos fazer. E para isso, nós podemos ter vários indicadores e testá-los. Será que esse é bom? Será que esse representa um bom desfecho? Por exemplo, quer ver um indicador que eu acho que uma hora dessa pode estar lá? Qualidade de vida. Ele é um indicador de desfecho. Ele é um indicador de resultado. Porque, afinal de contas, nós dizemos que o transplante melhora a qualidade de vida das pessoas. Então, estas coisas, elas vão ser construídas ao longo deste processo, dessa caminhada por busca de qualidade e segurança na doação e no transplante. E você falou tudo, né, Bá? Se a gente não conhece o que a gente tem, a média e o desvio padrão, por onde a gente começa? Né? A gente precisa analisar. Eu me lembro de ter acompanhado a avaliação de serviços de transplante na França, e é muito simples, entra tudo num gráfico, qual é a média? É essa. Quem está muito bom ou quem está muito ruim, chama para vir para a mesa. Porque se ele está muito ruim, a gente pode ajudar a melhorar. Sim. Não é para penalizar, é para ajudar a melhorar. E se ele está muito bom, talvez ele só esteja fazendo transplantes muito simples, talvez ele não esteja roendo o osso que todo mundo rói. Vamos sentar e conversar também com quem está com resultado muito bom, até para aprender com ele também. Então, assim, se a gente não conhece, fica difícil definir para onde a gente vai, né? E a gente não tem essa análise muito bem, né? E uma outra observação que vem no chat é que como é que vai ficar essa avaliação de incentivo por qualidade naquelas zonas onde já tem um vazio assistencial enorme, né, Dani? Porque se você não tem quem atenda, como é que você vai exigir qualidade no nível A num lugar que não tem nem o básico do atendimento, né? Érica, teus comentários. Eu reforço, né, a questão da cultura, né, de qualidade e segurança que deve ser feito de modo contínuo, né? É uma jornada, não é um processo que a gente vai mudar do dia para a noite, mas que a gente precisa né, pensar na questão da gestão dos dados, né, na gestão da informação, uma maneira de reverter isso no processo de melhoria, né? Então, acho que as minhas considerações finais são essas. É uma jornada, a educação precisa ser contínua, né? Então, por exemplo, todo mês a gente tem no corpo clínico um comitê de segurança do paciente. Então, eu estou na área de pesquisa, mas faz parte da minha avaliação no final do ano, então a gente tem lá a educação médica continuada, participar do comitê de segurança do paciente. Então, não estou na UTI, mas estou indo lá assistir choque hemorrágico, né? Então, criar essa cultura é um desafio, não tenha dúvida. Da mesma forma, a enfermagem tem fisioterapia, tem cada liderança, tem seus comitês, os seus conselhos para estar discutindo isso. E a captação, o transplante, eles entram também nesse processo, né? Eu não estou diretamente ligada ao transplante no Einstein, mas, se eu não me engano, a última avaliação que eles fizeram, a principal causa de mortalidade já era cardiovascular. Então, essa questão da infecção já tinha tido uma abordagem. Talvez uma coisa que a gente pudesse pensar, Érica, Dani e Bá, se a gente tem instituições que conseguem atingir esse padrão de qualidade e desse nível de indicadores tão positivos, será que não estava na hora dessas instituições colaborarem com as outras instituições que têm dificuldade de implantar os mesmos critérios, os mesmos indicadores, os mesmos, né? Porque às vezes eu trabalho em 2 serviços em que num as coisas estão totalmente implantadas e a Joint Commission vai lá e dá 10, e no outro a gente faz presta uma assistência de volume muito importante, mas que não consegue manter o padrão
a Joint Commission. Então, será que a gente não precisa pôr instituições para parcerias e fazer com que a Bélgica converse com a Índia, no sentido da gente ter um meio termo mais razoável, né? Não tão díspare, já que a gente tem tantas instituições tão boas e tão excelentes, e outras tão grandes e tão necessitadas, às vezes, de apoio logístico, de apoio para alcançar esses objetivos, que seguramente são objetivos de todos, mas que são mais fáceis ou mais difíceis de serem atingidos de acordo com a estrutura que você tem e com a carga assistencial que você tem que prestar também, né? Ou até, vou até mais longe, ou com o N de transplantes que você tem que fazer para poder manter a tua equipe trabalhando. Às vezes é uma necessidade mesmo econômica de fazer a roda girar. Então, acho que uma parceria aí, a gente podia pensar numa coisa que seria interessante. Concordo com você, Cris. Acho que isso é muito, muito importante. Acho que durante a pandemia, claro, isso ficou de lado. Tem alguém até perguntando sobre a educação, que casa bem com isso que você está falando, né? Acho que sim, acho que a gente teria que avançar construindo e ajudando os centros que, como a Rosana escreveu, né, ou os lugares onde há esses vazios, né? Mas eu acredito que esse avanço ele seja inexorável. Ele vai ocorrer. Porque ele tem que ocorrer, porque nós estamos falando de um sistema único de saúde que tem seus princípios de equidade, de distribuição, e a sociedade toda hora está corrigindo, mesmo que obrigatoriamente, os seus equívocos. É assim que eu vejo. Então, é uma questão inexorável. Claro, se a gente fizer força, vai mais rápido. Se não, isso vem, né? Por mais que a gente queira, por exemplo, eu brinco às vezes com as pessoas, elas dizem assim, a instituição B não quer uma acreditação. Ela vai chegar. A acreditação vai chegar para todo mundo, ela vai chegar. Então, nós precisamos, pós-pandemia, acho que nós temos um papel importante junto aos departamentos da BTO, cada um aqui representado e todos que estão conectados, né, de desenvolver os seus sistemas educacionais permanentes, seja no formato senso-lato com residência, com especialização, seja no formato senso-estrito com mestrado, doutorado, pós-doc, etc. Enfim, a gente vai ter que arrumar estratégias para melhorar estas questões educacionais e também de capacitação nos estados, que eu acho que é só através da educação, Cris, que a gente também consegue melhorar esses hospitais que não têm o mesmo desempenho. Mas você falou uma coisa importante, veja como mesmo uma instituição que faz muito, como você falou, não tem o resultado daquela que é acreditada. Então, a acreditação por si só, né, esse movimento, esse processo de melhoria da qualidade, mesmo que você não discuta os números, ele melhora os resultados. Essa questão, só complementando o que a Martira falou, essa questão dos serviços, né, a se adequarem a essas práticas de qualidade e de segurança, o próprio paciente vai na instituição que tem essa prática, porque lá ele vai ter um atendimento melhor, mais eficaz, vai ter maior sensibilização para o caso. Então, isso que a Martira falou é fato, né? Isso vai acontecer naturalmente e o paciente vai ser o termômetro disso. Se ele tiver que escolher entre o hospital A e B, ele vai no A, porque o A tem uma cultura de segurança, de qualidade maior do que o B. Meninas, 2 horas de conversa. Acho que a gente gostaria de ficar mais tempo, mas acho que todo mundo tem fome, quer comer e tem que trabalhar amanhã. Se vocês puderem olhar as questões específicas que estão no chat e responderem algumas delas, as que não foram respondidas, tem muitos comentários, tem muitas observações específicas para uma ou para outra. Mas eu queria respondendo. É isso, eu quero agradecer vocês pela disponibilidade, agradecer a audiência, agradecer à BTO por nos permitir estar aqui, agradecer à EMS por nos dar todo o apoio necessário para essa live, e que continue a discussão ao longo de 2023, e que tudo mude
talvez um pouquinho mais rápido do que tem mudado ao longo dos últimos anos, mas que continue mudando nesse sentido de aumentarmos o N de transplantes que a gente precisa, mas aumentarmos também a segurança e a qualidade do processo que nós fazemos. Boa noite para todos, obrigada Dani, obrigada Bá, obrigada Érica, obrigada audiência. Boa noite. Obrigada, Natália.